Vamos falar de uma transformação assim de cair o queixo? Pensa num lugar que, em questão de uma geração, poucas décadas, simplesmente saltou de uma fronteira meio esquecida, isolada, para se tornar uma potência agrícola mundial. Pois é, essa é a história de Goiás, bem no coração do Brasil. Bora entender como essa virada radical não só aconteceu, mas olha, redesenhou o mapa do nosso país. Olha, o contraste é chocante, né? De um lado você tinha uma economia agrária super tradicional, dependendo de técnicas antigas. Do outro, hoje, um motor do agronegócio, totalmente plugado no mundo. A pergunta que fica é, como é que se faz esse pulo de um ponto para o outro em tão pouco tempo? A resposta tem a ver com um único evento. Um evento que mudou completamente o jogo. Então, para a gente entender essa decolagem, a gente precisa dar uma olhada na pista, né? De onde esse avião partiu. Vamos voltar lá para os anos 50. Goiás era uma terra cheia de potencial, dava para ver, só que esse potencial todo estava travado, completamente bloqueado por umas barreiras estruturais bem profundas. A realidade era basicamente essa, ó. A terra estava na mão de poucos, a industrialização era quase zero e a infraestrutura, nossa, era tão precária que o estado ficava isolado do resto do país. E esse isolamento, veja bem, não era só geográfico, de estrada ruim, era um isolamento econômico. Goiás tinha um potencial gigante, mas na prática estava desligado do Brasil. E aí, do nada, um único evento vira a mesa. Uma decisão que ia mudar para sempre o destino não só de Goiás, mas de todo o Centro-Oeste. Qual? A construção da nova capital do país, bem ali, no quintal de casa. E aqui tá o pulo do gato. Não era só sobre levantar prédio e fazer rua, sabe? Era muito mais do que isso. A ideia era mover o centro de poder do Brasil, que sempre ficou no litoral, lá para dentro do país. E com isso, de uma hora para outra, Goiás, que era visto como uma periferia, virou o epicentro, o centro das atenções dos planos de desenvolvimento do Brasil. E a velocidade com que tudo aconteceu foi surreal. A construção começou ali no finzinho dos anos 50. Chegou 1960, pá, Brasília foi inaugurada. E aí imediatamente veio uma avalanche, um boom de construção de rodovias, linhas de energia, telecomunicação, tudo para conectar a nova capital. O resultado? Isso atraiu uma onda gigantesca de gente, de migrantes para a região. A consequência mais direta, a que todo mundo ouviu na hora, foi essa explosão de gente e uma urbanização assim super acelerada. As cidades de Goiás, principalmente aquelas coladinhas no novo Distrito Federal, viram sua população explodir. Isso trouxe, claro, um monte de oportunidade, mas também trouxe desafios sociais e de infraestrutura gigantescos. Ok, então a gente já tem estradas, tem energia e tem um monte de gente chegando. O palco estava prontinho para a segunda grande revolução. E essa ia acontecer na Terra. Ia mudar a paisagem e a economia de Goiás para sempre. O ponto central dessa segunda fase foi a tal da conquista do Cerrado. Tenta imaginar isso, um bioma gigantesco, com um solo que todo mundo dizia que não prestava para nada, cara infértil, e de repente, esse lugar vira um dos maiores celeiros do mundo. Não, isso não foi mágica, não foi milagre, foi o resultado de uma receita, de um plano muito bem pensado. E que receita era essa, afinal? Bom, foi uma combinação de coisas muito poderosa. Primeiro, o governo chegou junto com incentivos para a galera ocupar a região. Depois, o crédito rural entrou com dinheiro para modernizar tudo. Mas a virada de chave mesmo, a grande sacada, veio da ciência. A pesquisa desenvolveu tecnologias para corrigir o solo do cerrado para deixar ele fértil. Com a produção bombando, a nova infraestrutura garantiu que toda essa riqueza chegasse no mercado mundial. E foi assim que nasceu a nova cara da economia de Goiás. Áreas imensas que antes eram só cerrado foram tomadas por plantações gigantes de soja, milho, algodão, culturas superprodutivas. E junto com a lavoura vieram as agroindústrias, frigoríficos enormes, usinas de biocombustíveis, tudo isso foi consolidando Goiás como um polo agroindustrial super importante para o Brasil. Só que toda a história de sucesso espetacular tem um mais, né? E aqui não é diferente. Esse desenvolvimento super rápido, que trouxe muita riqueza, também acendeu um estopim, gerou conflitos pesados e uma porção de problemas novos e bem complicados. E não dá para negar o boom econômico. Os números são claros, eles simplesmente dispararam. Produtividade agrícola, lá em cima. Produção industrial, também. Volume de exportação, explodiu. Tudo cresceu de um jeito alucinante, colocando Goiás em um patamar totalmente novo na economia do Brasil.
Pois é, mas é bem aqui que a trama engrossa. Porque todo esse crescimento espetacular não chegou para todo mundo. E também não foi um processo pacífico, de jeito nenhum. Ele deixou para trás um rastro de contradições que o Estado carrega e enfrenta até hoje. Vamos olhar bem de perto qual foi o preço desse progresso todo. A expansão da agricultura significou desmatamento em larga escala e conflitos por terra, muitos deles bem violentos. O uso massivo de irrigação colocou uma pressão absurda sobre os rios e as fontes de água, e enquanto a grana se concentrava na mão de poucos, a desigualdade social só aumentava, deixando para trás, marginalizando os pequenos produtores e as comunidades tradicionais que já viviam ali. E tudo isso nos traz para o Goiás de hoje em dia, um estado que, sem dúvida, se consolidou como um gigante, um protagonista, mas que agora tem pela frente o desafio de equilibrar os pratos, de lidar com as várias faces, as várias consequências do seu próprio desenvolvimento. A economia hoje já é mais diversa, sabe? Não é só agronegócio. Claro, ele ainda é o carro-chefe, lá em cidades como Rio Verde e Jataí. Mas outros polos bem importantes surgiram. Anápolis, por exemplo, virou um hub de logística e indústria super estratégico. Já Catalão se destaca forte na mineração e em outras indústrias. E é aqui que a gente chega na grande questão para o futuro de Goiás. É possível continuar crescendo, mas de um jeito que não detone o meio ambiente e que, ao mesmo tempo, distribua melhor os frutos desse crescimento? Essa busca por um equilíbrio é, sem dúvida, o grande desafio do Estado para este século. A história de Goiás, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta que vale para qualquer lugar do mundo e que não tem resposta fácil. Ela mostra que o desenvolvimento é sempre um processo bem complexo, né? Cheio de ganhos, mas também de perdas, de avanços e de muitas contradições. E aí fica a reflexão: será que o progresso, um dia, pode ser perfeito? A pergunta fica no ar.